Bem-vindos ao Porta de Hangar. Porta de Hangar, o canal da aviação. Olá, eu sou Ricardo Beccari, sou fotógrafo desde 1982, faço foto de aviões e publicidade. Pelo sistema Crowdfund eu estou lançando meu livro Airplanes. Você pode ir lá na kikante.com.br, vai na aba de livros, procura lá o livro Airplanes. Você pode ajudar a manter a história da aviação viva. A história da aviação nacional e internacional. Também, se você quiser visitar minha página, vai na beccarifoto.com.br. Muito obrigado pela sua ajuda. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras. Um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos a mais um Porta de Hangar que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Temos a presença aqui do meu amigo Valdir Lopes. Bem-vindo, Valdir Lopes, mais uma semana de trabalhos e filmagens. E você sabe, Valdir, que a semana aqui a gente filmou, fotografou, entrevistou muita mulher, né, bicho? Esse canal aqui tá ficando canal feminino. E nosso convidado de hoje também é mais uma aviadora da aviação brasileira. É um prazer ter essas pessoas que comandam tão bem o avião. Mas daqui a pouco eu vou chamar ela. Calma lá. Eu quero que você dê aquele like bacana pro canal crescer bonito. E divide com as pessoas, né? Dê seus comentários, participa dos chats, superchats. Mesmo que o programa seja gravado, tem lá o superchat, você pode participar e ajudar o canal a crescer. Queria dizer também que o Joãozinho, o João Emanuel, tá bem, tá aí comendando o remedinho dele, tá bem legal. E vai fazer logo o tratamento que vai ser joia. Nós estamos gravando esse programa no dia 14 de abril. E é o dia do café, para quem não sabe. Eu quero mandar um beijo pro pessoal das Sete Senhoras Café, que apoia aqui o Porta de Hangar, que é uma gostosura. Sete Senhoras, vai lá, procura para você ver, você vai gostar demais. Nosso convidado de hoje é piloto comercial. Eu não vou falar que era das antigas, porque senão ela vai ficar brava comigo, mas é das antigas. Bem-vinda, Tereza. Jubô, Beccari, muito obrigada, acima de tudo, pela oportunidade. Imagina, um prazer. Tá aqui só me relembra que o fato de eu estar é a responsabilidade do seu paizão aí que checou o meu PP lá no Aeroclube de São Paulo. Legal. É muita honra, viu? Muito Cherokee obrigada. 140? Exatamente. Bom, você falou que não ia relembrar quanto tempo faz. Sim. Até pra gente não resgatar e fazer os cálculos da idade. Mas realmente se eu tô aqui é porque essa família sua linda que eu devo muito, todos os ensinamentos do seu pai valeram e valem até hoje, pode ter certeza. Que gostoso, bons tempos, em 1982, o ano que eu brevetei também, sabia? A gente acho que estava mais ou menos junto, né? O nosso código DAC, a ANAC não, a nossa é o DAC. DAC na época. A nossa é movida a carvão. Mas você está me confundindo com a vovó. Então pronto. A confusão, gente, acontece com essas coisas. Agora, a gente veio falar de uma coisa, gente, que é importante, CRM, mas antes eu vou perguntar para a comandante, como é que foi o começo de carreira? Aproveitar que você está aqui já no programa, como é que foi o começo de carreira? Por morar em São Paulo, as minhas carteiras todas, fiz toda a minha instrução aqui em São Paulo, dentro lá do Campo de Marte, no Clube de São Paulo, por isso aí, escola, na época, né? Checador, e que escola, né? Na época, muito bem graduada, depois surgiram muitas outras, e essa base é fundamental para que a gente evolua. Tive aí uma
passagem voando depois o Caravan, tive a oportunidade na Azul de voar como copiloto do Fokker 50, depois o C-45, onde eu me tornei comandante, e aí com a quebra da Varg, migrei então depois para outras empresas e estou lá até hoje, 14 anos na empresa atual, com muita satisfação e podendo contemplar o conhecimento dentro do CRM através de cursos de análise, de pesquisa. Trabalhei no Safety também, como legal. Coordenadora de CRM Que e agora como facilitadora dentro da empresa. Tem sido muito importante para os estudos, pelo que está acontecendo aí, né? Trazer o fator humano para a segurança das operações é fundamental. O que é uma coisa importante e há muito pouco tempo está sendo utilizada. Isso, na verdade, a cultura CRM, ela nasceu lá nos anos 70, né? Chegando no Brasil aí com mais força nos anos 90, através de gerações, onde a pesquisa e o estudo de análises de acidentes, incidentes, contingências, tem mostrado a importância das habilidades não técnicas no dia a dia das nossas operações. E hoje é algo muito recente também, de 6, 7 anos para cá, tenho aprendido muito com a doutora Ana Paula Moreira, dentro da neurociência, esse comportamento humano. E tem enriquecido muito as nossas aulas diante a esses cursos necessários que hoje, obviamente, a ANAC nos ensina, nos contempla e, obrigatoriamente, as empresas aéreas tem obrigação do treinamento em si, né? Legal. Ana Paula Moreira, ela é psicóloga. Psicóloga. E ela é especialista em neurociência. Que legal. E ela... peraí, só vou te cortar um pouquinho. Tá convidada a participar do programa. Oba, ela vai amar, Paulinha. Sim. É a hora que quiser. A gente tem tido uma parceria, tenho aprendido muito com ela e acho que ela essa parte mais técnica, onde estudos mostram, né? Então, a neuro vem trazer para o fator humano o entendimento desse cérebro. Eu não sei se você sabe, Beccari, mas o nosso cérebro é preguiçoso. E o nosso cérebro, ele é da idade da pedra. Apesar da evolução, da automação tecnológica, o que acontece? Esse cérebro, ele não evoluiu. Fisicamente, a gente evoluiu. A gente tem que dar input para ele. Exatamente. É importante. Então, recentemente, nós estávamos estudando um trabalho da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde ele diz o seguinte, esse cérebro ele precisa ser motivado, estimulado. Então, todo o córtex frontal, que é a parte do nosso cérebro onde trabalha a execução e a ação, ele precisa ser motivado. Ainda mais numa aviação, num estado de emergência, alguma coisa de... Você precisa de rapidez para pensar. Contingências, emergências, exatamente. E existem estudos mostrando como fazer isso, de que forma a gente pode estimular esse córtex, não necessariamente só no treinamento que é oferecido pelas empresas. Então, nós temos problemas, por exemplo, como a assiduidade. A empresa em que eu trabalho, muito avançada nesse sentido, nós vamos para o simulador a cada 6 meses, mas a regulação solicita aí no mínimo a cada 1 ano. Então, esse treinamento, ele se a gente for ver, para treinar essas contingências, enfim, ele é muito escasso, né? Porque a cada 1 ano ou a cada 6 meses, se a gente for ver, 99% dos nossos voos ocorre tudo ok. 1% é que a gente tem que atuar numa tomada de decisão um pouco mais incisiva para que eventos e ocorrências, estados que não deveriam ocorrer, eles acontecem. Então, o que acontece? A gente treina muito pouco, se a gente for ver. Então, estudos... Treina muito pouco o CRM? O CRM é todo dia. O CRM é uma prática... Mas deixa eu só entender, Tereza, só um minuto, que agora que você ia falar uma coisa que eu acho que é o que eu vou perguntar. Qual é a definição de CRM? A definição exata, curta e grossa. Corporate Resource Management. Se a gente for ver, ele começou como cockpit, treinando e estimulando um piloto e um copiloto que estivesse na cabine de comando, como seria a interação humana
dentro daquele espaço tão pequeno. Tem que acabar aquele negócio, eu sei mais do que você, eu sou o top, você não faz isso, não responde aquilo. Aliás, o que aconteceu muito, antigamente acontecia muito, e com as mulheres, que é uma reclamação que eu vejo da mulherada. Comandante soberbo, olha, eu que me viro e você senta aí e não fala nada. Não pode acontecer isso, né? Você lembrar disso, porque graças ao CRM, a evolução desta cultura, onde isso não pode ser permitido dentro de uma cabine, o trabalho em equipe é essencial, fomos passando por uma evolução, até se perceber que esse C passou a ser crew, onde o próprio tripulante de cabine também deveria interagir com nós técnicos dentro da cabine. Claro. E hoje ele é corporate porque todos os envolvidos no dia a dia da aviação é que devem passar por treinamentos de CRM que são contemplados aprimorarmos competências como liderança, comunicação assertiva, consciência situacional elevada e assim por diante. Então, são esses itens que, através de dinâmicas e conceitos teóricos viabilizados, experienciados na prática, no dia a dia da sala de aula, a gente consegue motivar os alunos, através de estudos de caso, para análises da importância dessas habilidades não técnicas. Então, muito legal isso. Agora eu te pergunto uma coisa, a evolução da aviação. A aviação evoluiu para melhor. Então, equipamentos modernos, mais simuladores mais modernos, consciência de segurança é outra. Você acha que o CRM tem evoluído nesse sentido, por causa do equipamento que você está usando? Você acha que foi uma obrigatoriedade ter esse avanço do CRM? Eu acho que a obrigatoriedade veio da análise da importância de permear esses conceitos todos. Então, que bom que a gente tem uma legislação que permeia e que chegou lá mostrando essa necessidade. E então, mesmo que seja dessa forma, a gente tem conseguido estimular e desenvolver que esta cultura e este ensinamento do fator humano, que nada mais é do que a ciência que estuda a interação entre o homem com outro ser humano, com o colega de trabalho, com outro colaborador, com a máquina, a interação com os programas, todo o meio ambiente inserido nesse contexto, o CRM vem propor que a gente mantenha em alto nível esses conceitos. E aí, voltando um pouco, hoje existe uma preocupação até desta evolução que você traz, com automação. Né? Então, até aqui se estimulou muito utilizar o automatismo, mas até que ponto hoje estamos condicionados demais a ele, até pela própria indústria. Então, eu vejo movimentos dentro da empresa que eu trabalho, há cerca de um mês, por exemplo, atrás, foi feita uma enquete quão a gente utiliza o automatismo no dia a dia das operações. Quão? Muito. Será que nós, tripulantes, estamos prontos para quando este automatismo não funcionar ou não estiver a contento, nós assumirmos a parte manual? Então, hoje tem estudos, né, onde existe uma necessidade dessa interação muito maior e talvez resgatar esse voo manual com um pouco mais de cuidado para que a gente olhe. E se você for ver, né, a gente estava até falando do bueiro antes de começar a gravar. Né? Foi onde a gente começou, o Cherokee, o bueiro. Este tipo de equipamento dava muita base para nós no voo manual e que hoje ele pode ser até necessário frente a uma aeronave de grande porte. Eu acho que isso é interessante, mas você tem a experiência dos dois lados da moeda. Você voa a aviação mais analógica e a mais moderna. Você acha que o treinamento do simulador não supre esse tipo de coisa? Se for bem conduzido, sim. E é exatamente o ponto-chave, eu acho. O treinamento hoje tem, vamos dizer, o objetivo principal de trazer justamente com que a gente seja avaliado em cima de competências também não técnicas. Hoje tem um estudo, né, do ICAO baseado no EBT, Evidence Based Training, que, na verdade, ele contempla em que o instrutor, checador,
possa verificar nos alunos, no aluno piloto, se nós estamos com todas as competências que algumas empresas adotam 8 itens, outras 9, mas gerenciar o voo automatizado, gerenciar o voo manual, além de uma comunicação assertiva, nos prepararmos, Beccari, para que qualquer contingência, seja ela uma emergência ou não, a gente consiga, através das competências, ter um elevado nível para diagnosticar, julgar num primeiro momento o que está acontecendo e daquela situação tornar e mitigar a falta de segurança daquela ocorrência. Então, a formação de um instrutor que vai dar uma aula, uma formação para o próprio piloto, copiloto, comandante, porque a verdade é o simulador, gente, simulador não foi feito para punir piloto, foi feito para ensinar algumas coisas que de repente o cara esqueceu ou para contribuir, não é para punir. Tem muita gente que pensa assim, né, Tereza? Sim. A formação desse instrutor que está ali para ajudar, antigamente era meio diferente, não tinha uma formação. O cara realmente ia lá e falava, não, você vai ser instrutor agora. Como é que está hoje isso? As próprias empresas aéreas que contemplam esse ensinamento, essa formação para esse instrutor, para esse checador, porque ele precisa estar realmente, são avaliações em cada um desses níveis que eu contei, dessas competências, ela vai de 1 a 5. Então, o instrutor, no caso, o mesmo 3 que ele dá para um aluno, o outro tem que falar na mesma linguagem, por exemplo, né? E existe uma reprovação somente quando a nota é 1, de 2 a 5. Obviamente, o 2 ele pode ser aprimorado e, através do debriefing, esse instrutor vai mostrar a esse aluno quais são os pontos de melhoria, mas todos têm que estar alinhados. Então, para procurar que todos mantenham a mesma formação nesse sentido. Então, trabalhos e cursos, as próprias empresas que se incumbem de ministrar para elevar esse treinamento. Entendi. Ou seja, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu acho que você quase respondeu essa pergunta, que é, atualmente, hoje, o que é sendo feito para melhorar mais ainda esse desempenho? Ótimo, eu vejo pontos assim, por exemplo, o próprio questionamento da empresa em relação a essa automação. Obviamente, depois disso, vai soltar algumas recomendações ou estratégias para nós pilotos termos em relação a essa automação. Como eu falei, a ida ao simulador a cada 6 meses, ela até que é muito boa, até porque existe o custo, vai depender da qualidade deste treinamento em que a empresa se predisponha. Um outro fator muito importante, não sei se é uma curiosidade, nós temos no próprio QRH Case Studies, ou seja, para cada dia do mês, tem lá um sistema ou uma pane para ser discutida. Que legal. Eu não vou dizer para você que no Recife, Maceió, em cruzeiro, porque é quase que uma parábola ali o nosso rapidinho. voo, você consiga, mas um Campinas, Recife, onde você tem ali 3 horas de voo, está num nível de uma carga de trabalho mais baixa, é muito interessante onde essa troca do comandante com o copiloto, que a gente discuta um sistema, que a gente crie um modelo mental através de uma pane que a gente se dê. E se agora acontecesse tal coisa? Para onde eu vou? Se agora eu tivesse necessidade de uma descida rápida por um passageiro estar passando escalafobético, mal, passando enfim. mal, tem tudo, né? Então, esses modelos mentais, inclusive sugeridos por alguns trabalhos, a Griffith University na Austrália, ela não é ainda com cunho científico, mas ela elaborou ali em função de que nós, no nível de cruzeiro, nós não temos expectativa de algo ruim para acontecer. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E aí é a hora que pega o cara de calça curta. E né? voltando na neuro, como eu estava explicando, né, a gente executa diante a esse cérebro trabalhando de 2 formas, ou é através da nossa memória ou de experiências, a vivência que a gente tem para aquele tipo de pane ou de ocorrência. Então, se a gente não tem diariamente, porque essas ocorrências, 1% das nossas operações, ocorrem muito pouco, que cada um de nós criemos estratégias para
através desses modelos mentais, é você se dar uma pane mentalmente. O que eu vou fazer se acontecer agora uma determinada O ocorrência? treino do pensamento vai fazer você ser mais proficiente na pane. 10. É muito legal. Agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer que é muito importante. Gente, vocês têm que saber o seguinte. Vocês têm os comissários. Os comissários não são garçons, eles são pessoas extremamente preparadas. Eu gosto de falar isso porque é importante. Eles estão só servindo o alimento para fazer uma cortesia, mas eles são as pessoas de extrema importância numa emergência, numa situação muito crítica dentro do avião. Como é que você coloca o contexto do comissário com o piloto na relação de CRM? Como é que vocês aplicam isso? Perfeito. Através do briefing, que é uma oportunidade deste primeiro contato, uma vez que a gente voa com vários, né? É um momento muito importante onde você resgata, onde você olha no olho desse comissário que vai fazer parte da sua equipe, onde você dá confiança para que ele possa contar com você. Se você for ver o treinamento deles em relação a uma evacuação, é muito maior do que do próprio piloto. E é muito mais difícil também, né? Nesse sentido, né? Exato. Físico. E a gente, essa dependência que é criada nesse momento dessa comunicação do briefing, ela é essencial. E vou mais longe, não só com o próprio comissário. Hoje, como eu te falei, né, corporate, então é a empresa toda. É aquele despachante de aeroporto que está fazendo o atendimento do seu voo, que pode perceber algum vazamento externo. Sim, claro. Pelo avião, essa manutenção que tem uma habilidade, um conhecimento muito superior ao nosso em relação a todas as tarefas do próprio avião, inclusive uma atualidade também, né, que se tem mundialmente, a preocupação da preservação das aeronaves. Então, tivemos pela Airbus também um comunicado onde os tubos de pitot, para a aeronave ficar muito tempo parada, obviamente, cada empresa aérea tem os seus procedimentos em relação à preservação, mas estavam alertando pelo entupimento de casos num período aí muito pequeno, de que esse pitot não estaria ou com um ninho ou com abelhas. A abelhinha que vai lá e faz o casulinho dela e tudo mais. Né? E a empresa comunicar através de informativos do safety, onde a nossa tem essa preocupação diária através dos fly standards, da própria diretoria, né, do setor de safety, nos comunicar para que a gente fique alerta e disseminar essa cultura onde esse agente do aeroporto ele pode ser a barreira principal para a quebra dessa necessidade aí de uma verificação melhor e maior. Parece né? uma coisa tão idiota, mas, gente, já aconteceu de um avião decolar e cair em frente. Ficou num check Charlie da vida, a abelhinha foi lá e criou a colmeiazinha dentro do tubo de pitot. Para quem não sabe, o tubo de pitot é onde principalmente marca a velocidade do avião. Ou seja, se estiver entupido, um avião desse sem velocímetro é meio chato de voar. Mas o mais importante é que uma empresa, uma fabricante de avião a jato, ela vai divulgar isso para o mundo, não é só para ela que fica isso aí, vai divulgar para as outras empresas, isso é importantíssimo. É uma coisa que não pode deixar de não acontecer, não é isso, Tereza? E esta divulgação entre nós desses acontecimentos, ele se faz muito importante. Então, o estímulo do reporte por parte, né, de todos da empresa tem contribuído muito para a gente analisar esses cases, trazer isso para a sala de aula como exemplo, porque o que a gente aprende é através dos nossos enganos, dos nossos erros, e perceber os riscos e as ameaças, né, são fundamentais. Muito. E eu também devo muito à equipe lá da nossa empresa, equipes de facilitadores de CRM, que é fantástico, aprendo todo dia com eles também. Que legal. E essa troca é essencial para que a gente aprimore cada vez mais os conhecimentos e leve para toda a empresa como um todo. Como a gente estava falando também, existem os eventos surpresas, né, que atualmente está se estudando muito, que são os Startles Effect. Como você vai reagir
há um sobressalto, há um evento surpresa. Então, existe um estudo da EASA muito interessante, onde eles mapearam quais foram os eventos e os recursos que aquela tripulação utilizou, por exemplo, para um TCAS. Então, quando a gente treina e vai para o simulador, a gente sabe que vai ter um evento TCAS, você mentalmente já está preparado. E no dia a dia? Por que é que no dia a dia a tripulação não responde como no simulador? Porque se espera. Então, esses modelos mentais que eu estava falando ajudam muito para que a gente já aqueça esse cérebro que muitas vezes está lá estacionado para situações como essas, que são as surpresas. Legal. Né? Então, vamos aproveitar que já que você está falando de surpresa, vamos falar o seguinte: troca de cueca. Meu Deus! Em relação a alguma pane, alguma contingência assim com o avião, tecnicamente falando, nada que tivesse dado a troca de cueca, mas talvez um evento aí que eu tive mais preocupante, talvez, foi que uma passageira estava indo para Cuiabá com 2 filhos e a comissária veio me alertar que ela não estava passando bem. E perguntando, enfim, e os filhos falando, não, a mamãe está emocionada porque vai conhecer um filho que ela há muitos anos não vê, que foi criado por outra família, mas que está bem. Daí a pouco a comissária, comandante, a passageira está se engruvinhando em toda, está ficando meio... Papai tinha tido AVC, eu não sou médica, não tenho esse conhecimento, mas estávamos passando ali no Través de Campo Grande. E eu, então, resolvi fazer todo o procedimento de uma descida rápida, pedir ajuda no solo, não tinha naquele horário nenhum voo pousando da nossa empresa para mobilizar todo o pessoal de terra, mas eles foram de prontidão, logo se armaram, enfim. Essa passageira não só estava tendo um AVC, como um problema cardíaco. E falando em tomada de decisão, né? Como é difícil, Sim. porque a gente sabe dos custos que envolvem. Então, se a gente não efetua o pouso, poderíamos ter a morte dessa passageira. Os filhos falando que não era nada, que a mãe estaria dentro desse contexto. Que perigo, hein? Aí você pousa e não é nada e o custo, mas sempre pecar pelo excesso. Mas é por isso que você é comandante, que você toma uma decisão baseada no seu CRM, né? Eu acho que sim. Lógico que a gente sempre procura aprimorar e o que a gente fala na teoria, colocar no dia a dia na prática, e é um assunto que eu me identifico muito e eu tenho procurado, eu e toda a equipe, nos armarmos e munirmos aí de conhecimento para que a gente passe e perpetue, acima de tudo, para motivar e estimular todos os colegas. Com certeza, gente. Comandante tem que ser líder. Ele tem que ser assertivo e decisivo. Agora, o comandante é o ser humano que pode também tomar uma decisão errada. Na maioria das vezes, é uma decisão correta. Porque é fácil você falar mal de um cara que fez um pouso, que varou a pista, mas sem estar na cabine, né? Aqui dentro do ar-condicionado é moleza. Você precisa julgar o cara... como é que foi lá sentado com ele, né? É isso, Tereza? Exatamente. Na verdade, hoje até se tem um estudo grande entre o Safety 1 e o Safety 2, onde a gente procure aprimorar dentro do Safety 2 as coisas que estão dando certo, né? Para que a gente tenha aí maiores embasamentos. Legal. Tereza, você que é uma mulher experiente na aviação desde 82, são 40 anos, quase 39, né? Ela fica desesperada. Não lembra. Que ela tem 39, ela nasceu voando, essa menina. Mas me diga uma coisa, eu gostaria que você, por favor, desse uma palavra de incentivo para as pessoas que estão começando agora, ou que já estão voando e que não têm a mesma embasamento, experiência que você tem de voo. Acho que o conhecimento. Eu falo que a gente tem que adotar o tal do modelo chá, né? O chá vem do KSAs, Knowledge, Skills and Attitudes. E o chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o conhecimento é o saber, se aprimorar sempre. O H de habilidades, o saber fazer. E, acima de tudo, a atitude, que é o querer fazer. E sempre estar se aprimorando, estudando muito, determinado e
Eu acho que essa é a fórmula da gente continuar vencendo os obstáculos que a aviação nos oferece. Que legal, gente. E humildade acima de tudo para poder aprender. Tereza, obrigado. Volte mais vezes. Se tiver assuntos novos para falar, você é sempre convidada eterna aqui nesse programa. Muito obrigada. Olha que eu venho, que eu te adoro. Você sabe disso. Sou fã do Porta de Lugar. É isso aí. Obrigado, Valdir Lopes. Muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Gente, continuando o programa, dá aquele belo like aí, dá dividida com o pessoal. Assunto gostoso desse é importante, tá bom? Até o próximo programa.